愛と感動の映画アラジン。そのアラジンがメガドライブから登場。ゲームデザイン、キャラクターのアクション、全てがスーパーリアルアクションゲームアラジン。 Minha avó já dizia, apressado come cru. Alguns filmes ou jogos precisam de um pouco mais de tempo no forno para ficar com aquela crocância e sabor ideal, como Divertidamente. E tem filmes que não importa quanto tempo fosse passar a mais no forno, seria um desastre, tipo O Bom Dinossauro. E filmes que passam tanto tempo no forno que acabam queimando porque o cozinheiro quer vender logo a comida e se livrar do problema, como Thief and the Cobbler. A Disney mesmo tem alguns projetos assim, como já mencionados Divertidamente e O Bom Dinossauro, mas também tem um filme do Don Quixote que o próprio Zé Walter não conseguiu fazer. E a Disney até hoje tenta sem sucesso. Mas outros projetos de Walt acabaram vendo a luz do dia e até fazendo história, como A Pequena Sereia, que iniciou a renascença Disney, e Bela e a Fera, enfim. Mas talvez um dos filmes que mais tenha mudado em comparação à sua versão original seja Aladdin. E o que é mais interessante é que ideias da versão mais primitiva do filme ressoam em outras mídias, como quadrinhos, série de TV, Broadway e até o remake de 2019. E é isso que nós vamos explorar hoje, por motivo nenhum, exceto que eu amo Aladdin. Vamos dar uma olhada nas ideias do roteiro original, por que elas foram cortadas do filme, como sobreviveram em outras adaptações e mídias, e como elas podem influenciar a sequência do remake, que já está em produção. Eu sou Kapan Katsuragi, e esse é o Super Review Time. Antes de mais nada, a gente precisa estabelecer alguns fatores que vão retornar constantemente durante essa nossa pequena exploração e servem de base para todo o resto. Aladdin é um dos contos das Mil e Uma Noites, que, caso você seja um verme inculto que não tenha ouvido falar sobre Mil e Uma Noites, a história conta sobre Sherazade, ou Scheherazade, ou Scheherazade, Raquel Charizade, sei lá como é o nome, que foi sentenciada à morte pelo sultão, mas que conseguiu atrasar a execução ao contar uma história sem fim que durou 1001 noites, que nem o Eiichiro Oda protelando o fim da aposentadoria. Pare de dizer One Piece! Uma das histórias contadas foi a de Aladdin, e desde o início dos tempos o cinema tem várias interpretações da mesma história, que com o passar do tempo mudaram aspectos da história original, porque, sei lá, talvez se encaixe melhor, ou porque... Enfim, não cabe aqui. Até porque, segundo estudiosos, Aladdin não fazia parte dos textos árabes das Mil e Uma Noites e foi acrescentado por um tradutor francês, mas o que importa é que a história originalmente se passava na China. E o nome da princesa é Badroulbadour. O que na real é meio bizarro, porque elementos da história são típicos do Oriente Médio, como tem um sultão, população muçulmana, mas esse vídeo não é sobre o conto original e eu tô basicamente lendo o artigo da Wikipedia. Se tu tiver curiosidade, vai lá dar uma lida que é um bom ponto de partida. Enfim, o importante é que desde o início do cinema, Aladdin é uma história popularmente adaptada, mas uma versão específica influenciou muito o Aladdin da Disney. O Ladrão de Bagdá, de 1940, tem elementos que, se você for ver hoje, você vai imediatamente ligar ao filme da Casa do Rato. Inclusive, o filme é muito bom, se você tiver um tempinho, vale muito a pena ver. Mas, por cima, assim, alguns elementos. O protagonista é chamado Ahmad, e não Aladdin, né? Tem isso. O Ahmad, ele tem um melhor amigo chamado Abu, que é transformado em um cachorro, né? Não um macaco, mas um cachorro, enfim, um animal. O protagonista usa um colete parecido com o do Aladdin, cujas cores foram usadas na Broadway e no remake. E Jafar é o conselheiro do rei com poderes mágicos, e também o gênio só realiza 3 desejos, mas aqui o gênio é maligno. É interessante notar isso porque em algumas adaptações, na maioria das histórias, na verdade, o gênio tem poderes limitados, tem desejos limitados, né? Você vai ver isso em Super Fantagênio, que eu resenho no blog, também resenho um filme das Mil Noites, com a Catherine Zeta-Jones, mas enfim... Não é incomum você ver adaptações onde o gênio tem poderes limitados. Eu, inclusive, tenho uma teoria de que o carisma do gênio é inversamente proporcional ao tanto de desejos que ele pode realizar. Se ele só pode realizar 3, ele é muito carismático. O único que foge essa regra é Bernard and the Genie, mas...
Enfim, é a história para outro dia. Eu resenho no blog, se você quiser. A propósito, o remake de 2019 começa com barcos no mar, assim como o Ladrão de Bagdá. Se isso foi uma decisão consciente, eu não sei. Mas é sensacional que existe esse paralelo. Eu só queria notar isso porque eu gosto de barcos e de Aladdin. Então, prosseguindo, o filme também segue uns elementos mais próximos do conto original, ao mesmo tempo que inventa os próprios. Mas o importante é anotar, esse filme foi uma grande influência na produção de Aladdin, inclusive nesse senso de aventura clássica, né? Então, com isso em mente, vamos dar uma olhada no tratamento disneyano. Antes mesmo de Pequena Sereia, Howard Ashman, eu não sei como pronunciar, jogou a ideia para Disney de um filme sobre Aladdin. Ele e Alan Menken tinham feito um tratamento para o filme como se fosse um filme musical de comédia dos anos 30, mas ainda se mantendo fiel à história original. O projeto foi engavetado na época e anos depois, Linda Woolverton, que trabalhou em Bela e a Fera e mais tarde Estragar e Alice, pegou alguns elementos de Ladrão de Bagdá e jogou na história. Por exemplo, antes de ser Jafar, o vilão se chamaria Wazir e teria um papagaio chamado Sinbad, que, ao contrário do Iago, ele seria quase um mordomo britânico, enfim. E então, Ron Clements e John Musker entraram no projeto como diretores. Mas o presidente da Disney Animation na época, o Jeffrey Katzenberg, mandou retrabalharem o filme do zero, sem mudar a data de estreia do filme. Lembrando que Musker e Clements assumiram o filme em 91 e o filme estrearia em 92. Uma das coisas que Jeffrey mandou foi que o roteiro não fosse muito dependente do tratamento de Alan Menken e Howard Ashman. O roteiro deles era muito complicado e cheio de personagens e até viagem no tempo, alguma coisa assim, e envolveria dois gênios, um gênio da lâmpada e um gênio do anel, o que está de acordo com as lendas. De fato, era muito mais comum ter gênios em vasos e anéis do que em lâmpadas, o que explica Aladdin ter esfregado a lâmpada aparentemente sem valor, ele não esperava um gênio dentro. Na real, no tratamento de Ashman, gênios seriam bem mais comuns do que a gente imagina, já que na sequência de Arabian Nights ele descreve um gênio saindo da lata de lixo e a própria letra menciona um gênio em cada vaso. A história acompanharia um Aladdin muito mais novo do que a gente tem hoje, né? Ele seria mais próximo de um Marty McFly e a sua jornada seria ligeiramente diferente do filme que a gente conhece hoje. O que para mim é quase um crime. Ok, Howard e Alan escreveram uma música linda chamada Proud of Your Boy, onde Aladdin canta para sua mãe que um dia ela seria orgulhosa dele. Toda a jornada do personagem de repente tem um peso muito maior, muito mais empático, e um dos motivos de eu me identificar ao nível pessoal com Aladdin é justamente de ser um filho único que quer dar um pouco de conforto para sua mãe, fazer com que ela se orgulhe de mim, saber que tempo e esforço que ela gastou comigo não foi em vão. E cá estou eu fazendo vídeos no YouTube. Oh bem. Eu fico um pouco emocionado com essa música. Eu já chorei no ônibus ouvindo essa música, enfim. No filme, Aladdin é um órfão, mas aqui a sua mãe está bem viva. Inclusive, ela aparece em momentos-chave durante o filme. Por exemplo, no momento que Aladdin se torna o Prince Ali e tem a discussão com o gênio, ela dá um carão no filho, mas a cena em si é muito mais difícil de assistir do que no filme. A briga com o gênio é bem mais feia, Aladdin se exalta mais, e aí a gente termina com a mãe dizendo: Aladdin, they can call you a prince, but that doesn't make you a man. For the first time in my life, I feel ashamed of you. E ela também aparece no final do filme, dizendo como ela sempre teve orgulho dele. Proud of Your Boy foi adaptada para os musicais da Broadway, o que prova que mesmo sem a mãe fisicamente na história, a música ainda tem um peso maior e poderia ter sido facilmente mantida no filme final. Na Broadway eles dão a explicação mais ou menos por cima de que ela morreu há pouco tempo, né? Howard sabia da importância da estrutura de musical da Broadway e usou isso o tempo todo em Pequena Sereia, que foi um dos motivos do seu sucesso. Em musicais tem uma música logo no começo, geralmente a segunda, a terceira, às vezes a primeira, que é chamada a música do eu quero, né? Uma I want song, que é o termo que eles usam, onde o protagonista derrama seus desejos ou necessidades que serão explorados durante o filme. Pequena Sereia tem Part of Your World, Bela e a Fera tem a reprise de Belle, Corcunda de Notre Dame tem Out There,
e Aladdin tem Proud of Your Boy. O filme final que a gente tem hoje não tem uma música do Eu Quero. Alguns classificam One Jump Ahead como uma Eu Quero, mas não é, mas é tipo... Aqui estamos nós, é o estado das coisas atualmente, alguma coisa mais assim. No máximo, a reprise de One Jump Ahead, onde ele diz... Only they'd look closer, would they see a poor boy? No siree, they'd find out there's so much more to me. Mas ainda é muito vago, não dura muito tempo, não fica marcado como uma música inteira, sabe? Belle ainda consegue, mesmo sendo a reprise, porque ela passa um pouco mais de tempo e é um pouco mais marcante. A reprise de One Jump Ahead, não. No musical da Broadway eles são ainda mais espertos, eles fazem a combinação das duas. Eles tocam a reprise de One Jump Ahead e logo depois Proud of Your Boy. A Mãe de Aladdin teria sido uma adição incrivelmente valorosa para a história, especialmente no remake. Dá um peso a mais pro personagem, um drama, ia ser muito legal, especialmente por ser um live action, e por ser um live action ele poderia pegar um pouco mais pesado no drama. A mãe dele ainda aparece no livro A Whole New World da série Twisted Tales, não foi publicado no Brasil. Aquela série de livros que reconta os filmes Disney com twist que os torna ainda mais interessantes, sabe? Sabe o que os remakes deviam estar fazendo, mas eles não estão, pois é. Eu fiz um artigo inteiro sobre o remake da Bela e a Fera, mencionei a versão da Bela e a Fera lá, lê depois, vale a pena. A Mãe de Aladdin também tem uma aparição nos quadrinhos, e se você me acompanha há algum tempo sabe que quadrinho Disney é basicamente o Velho Oeste. Você vê os merchandising das princesas, as embalagens, mochila, etc. E pode notar como elas praticamente nunca cruzam o olhar. Né? Isso foi uma imposição do sobrinho de Walt Disney, que quando assumiu a empresa e tal, ele disse que nenhuma das princesas podia cruzar o olhar porque os universos iam implodir, alguma coisa assim, ou cruzar os mundos, né? E como a Disney não é dono do Kamen Rider The Cage, não tem como cruzar os mundos. Enfim, eles têm essa regra muito rígida para não cruzar os mundos em merchandising, em filme, etc. Mas aí tu abre um gibi e tá na mesma história o Peter Pan, o Gepeto, a Fada Madrinha e o Papai Noel. Enfim, a história que aparece a Mãe do Aladdin foi publicada no Brasil 3 vezes. Mas curiosamente eu não acho nenhuma dessas edições para baixar. Então vamos pra americana mesmo, que, a título de curiosidade, foi publicado uma vez nos anos 90. A história conta sobre Aladdin achando um amuleto com o seu nome num poço dos desejos, e o gênio usa sua magia para voltar no tempo e saber o que se passou. Como Aladdin sempre soube que o gênio pode viajar no tempo e só agora escolheu fazer, eu não sei. Eles acabam no passado e no futuro, onde o gênio faz uma piada interna com outro personagem de Robin Williams, e aí eles finalmente chegam no passado que eles querem, onde Aladdin se encontra com Zena, uma mercenária que foi contratada para pegar um tesouro levado pela Roca. Após enfrentar centauros, porque... claro que sim, eles devolvem o tesouro ao cliente de Zena, um medalhão com o nome de Aladdin. O medalhão é da coleira do cachorro do cliente da Zena. Ok. Aladdin volta para o seu tempo e Zena se encontra com seu marido, e agora felizes porque eles podem se casar. E ela já tem ideia de que nome botar em seu primeiro filho. O nome da Aladdin veio do cachorro de um velho aleatório. Ok. Claro que o design dela tá bem diferente da velhinha das artes conceituais e é bem mais próximo da Lisa Dolittle do Ed Murphy. E a gente sabe que o nome do pai de Aladdin é Cassim, como vemos em Rei dos Ladrões. Aqui o nome dele é Hamid. E algumas teorias em que ou ele morreu, ou Zena deixou ele, ou Cassim em algum momento. Mas a minha teoria pessoal é que depois de entrar no bando dos 40 ladrões, ele teve que mudar o nome para proteger a sua família. Faz sentido. E já que mencionamos Cassim, vamos a mais personagens deletados, os amigos de Aladdin. Babkak, Omar e Cassim era o trio de amigos igualmente ratos de rua que andavam com Aladdin em sua juventude. Eles foram cortados para dar lugar a Abu, que seria mais fácil de vender pelúcia. Digo, mais simples de encaixar no ritmo da narrativa. Claro, foi isso.
Dá pra notar que ainda era uma versão muito primitiva do filme quando eles mencionam Bagdá na letra, né? E na versão Broadway eles falam Agrabah e até soa melhor, musicalmente falando. Essa música é a música que apresenta os personagens, basicamente, que eles fazem um showzinho no meio da rua para conseguir dinheiro e tal. E na história essa música acaba causando um acidente que faz com que Aladdin perca o tapete que a sua mãe costurava para poder vender e pagar o aluguel. Mas na versão Broadway é só para apresentar os amigos dele, né? Então, e eu simplesmente adoro essa música, eu adoro esses personagens só por eles serem incrivelmente divertidos. Ainda falta um certo polimento que eu creio que a versão teatral tenha dado, mas por si só é uma música incrivelmente divertida que mostra a direção mais jazz, comédia nos 30 que Menken e Ashman queriam fazer no começo. Outra música que demonstra isso é How Quick They Forget, e deixa eu mencionar isso antes. Eu quase não encontro informações de certas músicas simplesmente por não estarem devidamente indexadas na Disney Wiki. Algumas coisas eu só consegui achar lendo outros sites e artigos clickbait. E é irônico que a música sobre como Aladdin se esqueceu de seus amigos seja esquecida na Wiki. Enfim, essa música é um lamento dos amigos de Aladdin e há várias referências a showbiz, como quarteto de barbearia, instrumentos de jazz, e sobre como a harmonia do grupo se perdeu depois que Aladdin conseguiu riquezas através do gênio, se tornou distante, egoísta. E eles mostram isso na falta de harmonia entre as vozes enquanto cantam. É bem legal. Eu até gosto dessa música, mas eu confesso que ela é longa demais e logo se torna muito repetitiva. Dá pra ver porque eles não usam na Broadway ou em nenhum lugar e foi ironicamente esquecida. Mas uma que foi levada pra Broadway e que, nossa, eu adoro, é High Adventure. Nossa, essa música, ela foi modificada para dar fluidez à história, né? No filme original, Aladdin e o gênio do anel tentam convencer o trio de amigos a ajudá-los a salvar Jasmine. E eles aparentemente relutam porque é muito perigoso e tal. Uma coisa é tirar o cara da cadeia, outra coisa é mexer com poderes cósmicos e blá blá blá. E eu amo particularmente a demo dessa música, a versão que Howard e Alan gravaram para mostrar para os executivos, porque eles usaram uns sintetizadores que soam muito como um jogo de Genesis. Olha isso. Eu totalmente usaria o instrumental dessa música como um toque de celular, na moral. Se eu conseguir achar, eu vou usar. Nossa, é muito legal. A propósito, eu não sei quem canta as partes do gênio aqui, mas soa muito como Robin Williams. Não é o Robin porque, lembremos, essa é uma versão muito primitiva do filme, antes mesmo de Pequena Sereia, de 88. Pequena Sereia saiu em 89. Esse gênio, inclusive, como eu mencionei antes, não era o gênio da lâmpada, era o gênio do anel. E também era o gênio que estava narrando a história, mais detalhes mais tarde. O que se para pra pensar faz sentido, porque originalmente era o Robin Williams que ia narrar o filme. E talvez esse trecho tenha dado ideia pro Musker e pro Clements fazer o gênio pro Robin Williams, né? Então, enfim. A versão da Broadway adapta muito bem trechos específicos, né, do filme, como o começo, onde o Aladdin tenta convencer seus amigos a se juntar na aventura. No teatro, eles vendem as roupas finas que usaram o Prince Ali para comprar espadas. Inclusive, tem trechos com o Omar que sempre me fazem rir. I hate weapons because this thing is awesome. Tem outras duas piadas com o Omar durante a música que também são espetacularmente executadas na Broadway, né? Bem melhor do que aqui, na verdade. Mas, ainda assim, a demo é uma música incrivelmente energética. É de arrepiar, dá pra ver a paixão dos caras fazendo isso. Agora, Aladdin também canta uma música pra Abu, mas essa em especial eu acho fraca. Não só toma o objetivo de fazer a mãe dele orgulhosa e transfere isso pro Abu, né, e tira o peso da mãe dessa história. Essa música foi escrita logo depois do falecimento do Howard Ashman e depois que eles tiraram a personagem da mãe, né? E Alan disse que foi muito difícil cortar a música e a mãe do filme sem consultar Howard. Então talvez essa tenha sido uma forma de honrar a memória do personagem que foi deletado, né? Deixar o tema de alguma forma do filme.
Mas a música também torna o Aladdin ligeiramente egoísta e até meio fútil, né? Ele menciona 2 vezes na música que vai encontrar garotas depois de se tornar importante, o que poderia minar um pouco a personalidade gentil dele. De novo, era pra ele ser incrivelmente jovem, de 13 a 15 anos mais ou menos, mas ainda assim... Mas eu gosto da melodia e de como ele usa uma frase melódica de A Whole New World, né, como foreshadowing ou algo assim. Outro personagem que estaria no grupo de amigos de Aladdin é Abi, ou Abby, eu não sei como é que tá no guia lá do Howard Ashman. Ela também era uma rata de rua, meio tomboy, e ela seria o interesse amoroso de Aladdin. E eu quase não acho essa informação, porque é um saco ter que achar qualquer coisa mais específica assim do filme de 92, porque quase todos os resultados praticamente mandam algo do remake de 2019. É tipo o que eu passo quando eu procuro imagens dos quadrinhos art e só me aparece aquela blasfêmia em formato visual. Eu passei uns 2-3 dias procurando essa informação, e aí eu casualmente estava vendo outro vídeo no YouTube sobre Aladdin, não lembro o que era, e aí alguém nos comentários mencionou. E aí eu fui procurar o nome e eu, caramba, achei! E não só isso, eu achei o roteiro completo do Howard Ashman, o tratamento pro filme original. Então eu tive que reescrever uma boa parte do roteiro depois que eu tava praticamente completado. Então, mas valeu a pena, Deus te abençoe, comentarista aleatório do YouTube. Eu poderia ter ido olhar na Lost Media Week também, mas eu sou burro, eu sou lesado, lembremos disso, né? Enfim, Ashman descreve Abby como uma tomboy, tipo a Annie Bodies em West Side Story, exceto que eu não vi West Side Story, então não sei exatamente do que ele estava falando, mas eu vi as imagens, ela parece um menino, então deve ser isso. Mas ela também era uma garota honestamente bonita, seja lá o que isso signifique, e que sabemos que é apaixonada por Aladdin, mas ele não nota ela até bem depois da história. O tratamento do Ashman meio que dá a entender que, tipo, o Aladdin não se tocava que ela era uma garota, alguma coisa assim. É um conceito meio confuso, mas... enfim. Ela mostra seu amor por ele ao salvá-lo e protegê-lo durante a sua jornada. E ao final do filme, a mão de Jasmine é oferecida a Aladdin, mas ele recusa e fica com Abby, que... o casal Aladdin e Abby era para ser como a Judy Garland e o Mickey Rooney. E se você não entendeu essa referência, você deveria ter vergonha de si mesmo. Quando eu estava pesquisando sobre essa personagem, eu não achava praticamente nada, mas eu achei uma personagem muito interessante da série animada, Sagira. Sagira é uma rata de rua que se apaixona por Aladdin quando ele salva ela em um momento e toma como objetivo de vida dela tomar Aladdin da Jasmine, mesmo sabendo que eles são noivos. E aí ela aprende feitiçaria de areia para executar seus planos. É um personagem muito legal, um conceito fantástico, mas eu quero que você deixe ela no canto da sua mente agora, ok? Eu quero que você imagine agora como seria a franquia das princesas se a Abby e a Jasmine desse tratamento original tivessem ido pro filme final. Por quê? Por que a Aladdin fica com a amiga de infância, rata de rua Abby, e não com a Jasmine? Como era a Jasmine? O que talvez faria ela ser tirada da franquia das princesas, caso esse tratamento original fosse executado até o final? Bom, vamos ver isso depois dos comerciais. Sim, eu tô dando um de João Kleber agora, vai se lascar. Aladdin. Volta já no Disney Channel. With every McDonald's Happy Meal, there's a character from the new Disney film Aladdin. There's Princess Jasmine and Aladdin, Jafar, the Sultan, and the Genie. In McDonald's Happy Meal boxes, of course. There are 4 toys to collect, a different one each week at McDonald's.
Disney! Disney! Mickey! Aladdin está de volta no Disney Channel. Bem antes de ser essa moça de personalidade forte e decidida, Jasmine era bem mais próxima do estereótipo da patricinha, princesinha delicada. A intenção é que ela fosse uma piada ambulante, né? O Howard Ashman não gasta mais que 2 linhas descrevendo ela no tratamento. Em comparação, Aladdin tem umas 10, 11 linhas e a Abby tem 8 linhas. Os amigos de Aladdin têm 6, alguma coisa assim, então ele dedicou muito mais tempo para Abby do que para Jasmine, o que já deve dizer muito sobre qual era o papel da Jasmine no filme original. Ela era arrogante, egoísta, mesquinha, fútil, mimada, malcriada, filhinha de papai, em resumo, uma verdadeira broca. E a versão teatral pré-Broadway ressuscitou a música que transpira essa personalidade dela, chamada Call Me a Princess. This song is called Call Me a Princess. Does anybody know it? No? Okay. Em cada verso, ela mostra que tudo que ela quer da vida, ela tem porque o papai dá. E ela não se importa de ser irritante ou de passar imagem de fútil, porque ela mesma admite, ela quer casar com um cara rico e importante para continuar a ser rica e mimada por alguém. Seria uma evolução interessante da personagem, ela se apaixonar pelo pobretão Aladdin, mas a tornaria desgostável pelo mesmo motivo que faz a Aurora ser uma princesa desprezível. Parando pra pensar, a Jasmine original seria muito mais próxima da Aurora, né? Então, talvez ela ainda estivesse na franquia das princesas, né? Exceto pelo nepotismo, eu ainda acho que a Aurora tá lá só porque o Walt Disney criou, enfim. Como eu disse, no musical essa música foi trazida de volta, mas o contexto foi mudado. Agora Jasmine canta pra espantar os pretendentes, né? A própria interpretação da Courtney Reed é um pouco mais sarcástica, um pouco mais brincalhona. Ela sabe que não é aquilo, mas ela tá dizendo pra espantar. É interessante. Na versão da Broadway, ela foi substituída por This Palace Waltz, que funciona. So I used to sing this song in my room with my fierce divas, and we used to sing it in Seattle and Toronto, and then we came to Broadway, and now I sing another song. Digo, é gostosinha de cantar, tem uma melodiazinha da hora, apresenta as damas de companhia da Jasmine e como elas incentivam que a princesa fuja do palácio por um dia pra desopilar. É legalzinho. Eu gosto, mas eu gosto mais de Call Me a Princess por causa do jazz. Mas eu ainda acho que as duas músicas poderiam coexistir de alguma forma, sabe? Não, eu não sei porque trocaram Call Me a Princess por This Palace Waltz. Provavelmente é alguma questão do sindicato, ou sei lá. Eu não achei nada sobre isso. A Courtney Reed cantou essa música ao vivo uma vez, que dá pra ver que a interpretação é totalmente diferente do que você espera, né? De novo, é um pouco mais sarcástico, um pouco mais brincalhona, mais malícia. E também tem uma sessão nova, que ela solta umas rimas rapidona e tem uma parada que parece gospel de Hércules. E também tem uma versão demo com o Alan Menken cantando, mas a versão que tu vai achar mais fácil é o cover da Carrie Butler, que só por causa dela eu descobri que Alan Menken escreveu a música para a prequel de Roger Rabbit. Não really know. Eu gosto tanto da Carrie como da Courtney, mas por motivos diferentes. A Carrie tenta resgatar a proposta original da Jasmine, enquanto a Courtney canta como se estivesse realmente provocando os caras, né, como era na peça. To Be Free, outra música, deletada, acabou tendo trechos usados como o tema do gênio do filme, né, que encaixa muito bem, mas a música em si foi cortada. Era para ser uma balada cantada pelo gênio sobre como ele almejava a liberdade, que era o tema recorrente do longa, e faz sentido. Ela acabou sendo reaproveitada em Disney on Ice, no show do California Adventure, com a letra alterada pelo próprio Alan Menken, que eu acho que deve ter alguma cláusula no contrato que só pode alterar a música dele com a presença dele, por isso a Disney está acelerando nos remakes da Renascença.
Mas nessas outras versões, To Be Free era cantado pela Jasmine e não pelo gênio, o que eu acho meio paia. O gênio merece uma balada emotiva pra ele. O que me faz pensar... O James Monroe Iglehart, né, era o gênio da Broadway, num vídeo ele pediu pro Alan fazer uma balada pro gênio, porque eu quero uma balada. I'm the genie. Eu imagino que deve ter tido alguma piada interna entre eles nessa hora, enfim. Se essa música poderia retornar como uma balada do gênio, fica até o final do vídeo, eu talvez tenha uma ideia sobre isso. E Disney, qualquer coisa, me manda e-mail, viu? É sério, eu tenho umas ideias pra sequência de Aladdin. Quando Jasmine foi reformulada para ser mais próxima da versão final que a gente conhece hoje, a cena do encontro deles ainda era bastante diferente. No conto original, Aladdin vê a princesa Bador Bador indo tomar banho e se apaixona por ela. A versão disneyana ia ser próximo disso, só que family friendly, porque Disney! Aladdin escapava dos guardas, como fazia todos os dias, eu imagino, e ele acaba se pendurando numa palmeira que dá para o palácio, onde ele vê Jasmine. A bolsa se desequilibra, chamando a atenção da princesa, e aí o Aladdin faz a voz dele, conversando brevemente com a Jasmine, que descobre que é o Aladdin e se encanta pela inocência sagaz dele, sei lá. Provavelmente nesse estágio o Aladdin ainda tinha uns 15 anos e não era exatamente um galã, né? Depois que mudaram o design, a idade dele ficou mais próximo de um Tom Cruise do que Michael J. Fox, porque, como os produtores mesmo notaram, Jasmine era absurdamente linda, mas o Aladdin era um moleque. Dava pra entender porque ele se apaixonou por ela, mas não o contrário, tinha um desequilíbrio aí. Ok, vamos para as músicas do Jafar. Todas elas acontecem mais ou menos no mesmo momento, quando ele toma posse da lâmpada e ordena que o gênio o transforme em um mago e depois em um sultão e etc. The Finest Hour é a que estava mais perto de ser acabada, provavelmente, já que ela conta com as vozes de Robbie Williams e do Jonathan Freeman, que também interpreta o Jafar no musical da Broadway. E a voz normal desse cara é poderosa. Hello Theatre Mania, this is Jonathan Freeman, the voice of Jafar, and Gilbert Gottfried, the voice of Iago. Hurry this up! A música sobrevive em Aladdin Jr., mas em outro momento. Sim, eu quero fazer um vídeo sobre as versões júnior dos musicais. Um dia eu faço isso. Também temos Humiliate the Boy, que foi a última música escrita por Ashman antes de falecer. A música foi cortada por ser cruel demais. Jafar usa seus desejos para humilhar Aladdin em público durante a sua apresentação como noivo da Jasmine. Tipo, ele faz aparecer um bolo do nada e taca o bolo na cara do sultão, ou faz ele se vestir de bailarino, fazer uma pose. É coisa assim, sabe? Mas ainda faz ele parecer meio cruel demais. E fora de personagem um pouco, porque já era pra ser maligno, né? Não um moleque rei. E outro motivo que também cortaram foi porque não só a música não funciona, porque mesmo para um musical animado de comédia era uma situação muito exageradamente cartunesca, mas ela também quebra a regra de ter só 3 desejos, né? Cada coisa que o Jafar faz com Aladdin é um desejo. É interessante notar também que tem 2 versões dessa cena. Uma com Iago ainda com a voz de mordomo britânico e outra com a voz de papagaio. Só que essa não é feita pelo Gilbert Gottfried. As músicas tiveram trechos usados em trailers ou um outro trailer e tal, coisa pequena, enfim. Ultimamente o trecho acabou sendo uma reprise de Prince Ali, o que funciona, mas Jafar não tem uma canção própria de vilão e The Finest Hour funciona lindamente nesse quesito. E ainda funciona melhor que Prince Ali como revelação de mentiroso. Jafar só foi ter uma canção de vilão na Broadway com A Diamond in the Rough, que é sensacional, mas não é exatamente vilanesca como The Finest Hour. E o final que todos vocês sabem, a ideia original era que o gênio fosse o vendedor do começo do filme. Tem 2 versões disso, uma mais fraca, onde ele só solta uma piadinha sobre te vender a lâmpada e depois se transforma em gênio, e outra muito melhor, tanto em termos de narrativa como música, onde o vendedor continua com a farsa um pouco mais de tempo, ele começa a cantar e só então ele vira o gênio. A voz cantante é de Bruce Adler, não de Robbie Williams,
Embora Williams tenha feito a voz falada porque, de novo, a ideia é que o gênio fosse o vendedor. A única música que o Robin Williams canta no filme, se não me engano, é Friend Like Me. E ele não exatamente canta, ele só esbanja o carisma dele, né? Então, Arabian Nights exige uma voz um pouco mais potente e treinada. E eu gosto como reaproveitaram isso pro remake de 2019, só que ao invés de ser um vendedor contando uma história para te vender uma lâmpada, é um pai contando história aos seus filhos. Eu acho que funcionaria mais se você não soubesse que Will Smith é o gênio, que nem no filme original, que praticamente ninguém sabia que o gênio era Robin Williams. Agora também vale lembrar que existiam dois gênios, um grande da lâmpada e um pequeno do anel. O gênio pequeno, lá pelo terceiro ato, mais ou menos, ele revela ser o narrador do filme. E vez ou outra ele aparece cantando Arabian Nights com a letra alterada para comentar, seja lá o que estiver acontecendo no momento. Como por exemplo, quando Aladdin é preso depois que a Jasmine é raptada, o narrador canta: What a room, what a stink, this is doom, don't you think, as the hours of the night crawl past. You've got rats in your cell, but you live with the smell till the dawn when you breathe your last. Every tick of the clock says get set for the block and the shock of your awful plight. You should sleep, but you won't, cause you know that you won't see another Arabian Night. De fato, muito das letras originais foram adaptadas para Broadway, o que me deixa incrivelmente feliz porque tem trechos absurdamente engraçados que funcionam tão bem que eu nem fazia ideia que tinham sido ideia de Howard Ashman. Eu fiquei realmente surpreso, de verdade, como funciona e se mantém até hoje. Se quiser ler o tratamento original, eu vou deixar o link na descrição e talvez eu faça uma leitura para podcast um dia, quem sabe, né? Comentando e tal, não sei, porque aí. Visto que Aladdin tem um histórico de reaproveitar ideias antigas e canceladas, eu tenho algumas ideias de como eles poderiam retomar a sequência do remake de Aladdin, que já está em produção faz um tempo. De novo, Disney, qualquer coisa, manda e-mail, ligação, pode mandar, pode chamar, viu? Ok, Aladdin 2019 cria uma nova timeline, né? Uma timeline diferente, onde o gênio ele foi liberto, mas ele não tem seus poderes. Ele virou um cara normal, sem poderes. Então a sequência seria mais focada no gênio e em seu passado. Talvez ele estivesse procurando sua família, seus descendentes, porque ele está lá 1000 anos, sei lá quanto tempo ele está. Então ele poderia procurar algum remanescente da sua família, alguma coisa do tipo. E assim como o gênio ajudou Aladdin, agora Aladdin vai retribuir. E aí aparece um cara se dizendo ser da família do gênio antes de virar gênio. E aí eles precisam unir forças quando aparece uma feiticeira da areia que quer tomar Aladdin da Jasmine, porque os dois se conheceram quando eram crianças, mas como ela era de uma família de mercadores viajantes, eles nunca mais se reencontraram. E ela quer retomar juras de amor que eles fizeram quando crianças, e o maluco que se diz da família do gênio, na real é um caçador de gênios ou alguma coisa assim, eu não sei. Eu não pensei muito nessa parte. Mas é melhor do que a minha ideia original dele ser sobrinho do Jafar em busca de vingança, ou de ressuscitar o tio, ou de usar o tio gênio, eu não lembro exatamente se o Jafar morre. Mas sim, o Jafar tem uma irmã que é vilã no jogo de Play 1 e de PC, então não seria improvável dele ter um sobrinho querendo vingança ou algo do tipo. Aladdin da Disney é uma parada sensacional, não só por ser um filme incrivelmente divertido, com tudo que se pode esperar de um filme de aventura, tal qual A Princesa Prometida, mas também porque esse histórico de ideias abandonadas e recicladas com refino, eu acho isso muito, muito legal. Torna a propriedade um pouco mais viva e até imprevisível. O remake de 2019 tem lá suas falhas, mas ele parece entender e respeitar as raízes e as intenções do longo original, e eu tô muito empolgado para ver o que raio vão fazer na sequência. Ou voltem daqui a 2 anos para mostrar como a sequência é horrível, sei lá. Eu sou Kampan Katsuragi e este é o Super Review Time. From Walt Disney Pictures, Aladdin has everyone in America singing. Mr. Aladdin, sir, have a wish or 2 or 3. Right. I'm in the mood. You ain't never had a friend. Never had a friend. You ain't never had a friend. Never had a friend. You ain't never had a friend like me.
Rated G. Get in the mood at a theater near you. A seguir, a selva tem novos reis, mas ninguém percebeu ainda. Timão e Pumba, a seguir, no Disney Channel.